Gestão de projetos parece uma coisa super teórica, né? Mas hoje a gente vai botar a mão na massa. A gente vai sair daquela planta baixa, do papel, e começar a construir, tijolo por tijolo. O que define se um projeto vai dar certo ou não? O famoso escopo. Imagina só a situação. A sua ideia foi incrível. O projeto foi aprovado. Todo mundo comemorando. Beleza? Mas e aí? Qual é o próximo passo? Como é que a gente transforma essa ideia aprovada num plano de verdade, um plano que funciona? É exatamente isso que a gente vai descobrir hoje. Então, olha só, todo projeto nasce ali na fase 1, que a gente chama de iniciação. É onde surge o documento que dá o pontapé inicial, o termo de abertura do projeto, o TAP. Mas dá uma olhada nesse gráfico. A coisa esquenta mesmo é na fase 2, a do planejamento. É aqui que o trabalho de verdade começa a acontecer para a ideia virar realidade. Então, qual vai ser o nosso caminho? A gente vai passar por 4 pontos principais. Primeiro, como a gente sai da ideia e vai para o planejamento. Depois, o que é esse tal de escopo? Terceiro, vamos conhecer uma ferramenta visual super útil, a EAP. E para fechar, a gente junta tudo e entende como a coisa toda funciona. Vamos lá, começando pelo primeiro ponto. Como sair da ideia e partir para o planejamento. Olha, essa fase não é lugar para eu acho que. Aqui a gente precisa de estrutura, uma base bem sólida. E essa base é feita com alguns documentos que são, assim, essenciais. Bora conhecer? E quantos documentos são esses? 4. Grava bem esse número. São 4 pilares que vão segurar todo o planejamento do escopo do nosso projeto. E aqui estão os nossos 4 fantásticos. Primeiro, o plano de gerenciamento do projeto, que é o chefão, o mapa geral. Depois vem a declaração de escopo, que é tipo o muro que diz, daqui para dentro a gente faz, daqui para fora não. Aí temos a EAP, que pega o projetão e quebra em pedacinhos, tipo um quebra-cabeça. E por último, o dicionário da EAP, que é o manual de instruções de cada pecinha desse quebra-cabeça. Calma que a gente vai passar por cada um deles. Beleza, agora a gente entra no coração da coisa, definir o escopo. Vamos primeiro olhar o plano mestre, o geral, e depois vamos dar um zoom no que é, talvez, a parte mais importante de todas, o escopo. Pensa no plano de gerenciamento do projeto como um grande guarda-chuva. Olha só essa imagem. Tá vendo a integração ali no meio? Ela funciona como uma cola, conectando todas as outras áreas. Escopo, tempo, custos, qualidade, tudo. Nada fica solto, é um plano só, bem amarradinho. Tá, mas vamos lá. O que é esse tal de escopo, afinal? A definição é até bem simples, na verdade. Escopo é basicamente o que o projeto vai entregar no final. Ponto. É o produto, é o serviço, é o resultado. Parece fácil, né? Mas é aí que a coisa começa a ficar interessante. E aqui tem uma pegadinha que confunde uma galera. Existe o escopo do produto e o escopo do projeto. Qual a diferença? É simples. Escopo do produto é o que a gente está construindo. Pensa nas funções de um aplicativo, por exemplo. Já o escopo do projeto é como a gente vai construir. É todo o trabalho que precisa ser feito para entregar aquele aplicativo. Um é o destino final, o outro é o passo a passo para chegar lá. Fechou? Para não ter erro, a gente precisa deixar o escopo bem amarradinho, definir as fronteiras dele. Vamos usar um exemplo que todo mundo conhece: trabalho de faculdade. Uma restrição é o prazo final de entrega que o professor deu, não tem chorro. Uma premissa é aquilo que a gente assume como verdade, tipo, a gente parte do princípio de que a biblioteca vai estar aberta no fim de semana. E uma exclusão é deixar bem claro que não é para fazer. Por exemplo, o trabalho não precisa de apresentação em slides. Deixar isso claro desde o início, nossa, evita uma confusão danada. Ok, então o escopo está definido. Mas e agora? Como a gente pega esse plano gigante e transforma em algo que dá para fazer, que dá para gerenciar no dia a dia? É aí que entra a nossa estrela do dia, a EAP, a estrutura analítica do projeto. É a ferramenta que vai fatiar esse monstro para a gente. A IAP, ou WBS, se você ouvir por aí em inglês, faz exatamente o que o nome dela diz. Ela pega o escopo inteiro do projeto e vai quebrando, de forma organizada, em partes cada vez menores, mais fáceis de administrar. A gente vai quebrando até chegar no nível mais detalhado, que a gente chama de pacote de trabalho. Olha esse exemplo de construir uma casa, fica super claro. No nível 1, o topo, está o projeto final, a casa. Para ter a casa, a gente precisa de coisas grandes, as entregas principais, certo? Fundação, estrutura, acabamentos. Esse é o nível 2. Ok, mas e para fazer a fundação? Aí a gente quebra mais ainda. Escavação, concretagem. Esse já é o nível 3, os pacotes de trabalho. Viu só? Um projeto gigantesco virou uma listinha de coisas concretas para fazer. Só que não adianta nada a gente ter um pacote de trabalho chamado alvenaria.
O que isso significa? Levantar qual parede, com que tijolo, até que altura, fica muito vago. É por isso que a EAP tem um melhor amigo inseparável, o dicionário da EAP. Pensa nele como se fosse o RG de cada pacotinho de trabalho. E o que tem nesse dicionário? Os detalhes que fazem toda a diferença. A descrição do que tem que ser feito, claro, mas o principal, os critérios de aceitação, ou seja, como a gente sabe que aquilo ficou bem feito. E, talvez o mais importante de todos, quem é o responsável, quem é o dono daquela entrega? Porque se não tiver um dono claro, a tarefa vira órfã. E aí já viu, né? Ninguém faz. Beleza, a gente viu as peças do quebra-cabeça separadas, agora para fechar, vamos juntar tudo. Vamos ver como esses documentos se encaixam numa sequência lógica que vai do mais geral até o super específico. Essa imagem aqui resume tudo perfeitamente. Acompanhe o fluxo. A gente começa com a ideia geral do que é o escopo, aí a gente formaliza isso na declaração de escopo, com ela em mãos, a gente quebra tudo visualmente na EAP e para cada pedacinho da EAP a gente cria o detalhamento no dicionário. É como um funil mesmo, saindo do geralzão e chegando no detalhe do detalhe. E por que a gente gastou todo esse tempo falando disso? Simples. Porque essa base de escopo bem feita, bem sólida, é o alicerce para tudo que vem depois, o cronograma e o orçamento. Se o escopo tiver frouxo, pode esquecer. O prazo vai estourar e o dinheiro vai acabar antes da hora. Não tem milagre. Para a gente fechar, fica uma pergunta para levar para a vida. No próximo trabalho em grupo, seja na faculdade ou na empresa, quando você sentir que o caos está começando a se instalar, qual seria a primeiríssima coisa a se fazer, pensando em tudo que a gente conversou aqui, para botar um pouco de ordem na bagunça? Fica aí a reflexão.